alegou fraude e foi o tribunal brasileiro que decidiu. Foi o que disse o Maduro. Vejam como tudo o que está acontecendo aqui tem servido de exemplo para uma das piores e mais sanguinárias ditaduras de todo o mundo. Maduro disse mais, eu vou ler aqui para vocês, porque é de gelar o sangue a semelhança nos discursos entre a ditadura de Maduro e a tirania judicial do Brasil. Abre aspas. Disse Maduro, os tribunais superiores, os tribunais supremos e a institucionalidade de grandes países como México e Brasil garantiram o funcionamento da democracia. É assim que deve ser. E se é assim por lá, que também seja por aqui, disse o ditador da Venezuela. O Brasil e suas instituições estão em excelente companhia e deixando grandes exemplos de democracia para o mundo. Conta pra gente nos comentários o que você acha, de 0 a 10. O quanto que o Brasil e a Venezuela estão parecidos? O que você acha, pessoal, de 0 a 10, quanto o Brasil e a Venezuela estão parecidos, ao menos nessa situação, né? Eu acho que foi sensacional aí o que ele colocou. Então, pessoal, é bem simples, tá? Menos, se você está sendo mais Brasília e menos Brasil, na minha opinião, você está no caminho errado. Você tem que ser menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, menos devoção a políticos e mais luta pelo seu vizinho, mais luta pelo povo. É isso que você tem que ser. Se você está lutando mais para um político do que o seu vizinho, então alguma coisa, os cabinhos não estão funcionando. E desde o começo dessa treta do Paulo Marçal aí, eu tentei a pessoa, porra, Rafael, você é um profeta. Você, lá atrás, quando começou isso aí, você falou que Bolsonaro e Marçal ia quebrar no pau. Eu já previ isso lá atrás, antes que vocês pensassem que isso ia acontecer. Mas quando eu previ isso, e o meu medo era exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque desde o começo eu venho falando para vocês, não importa o Nunes, não importa o Marçal, o que importa é tirar o Boulos. E essa é a importância. Nós não temos candidatos de direita verdadeira em São Paulo. Nós temos a que mais se aproxima à direita, eu diria que é a Helena, mas ela não tem chance. Então, o que a gente faz nós temos que fazer o jogo, chegando no segundo turno, a gente apoia quem tiver contra o Boulos. Mas essa guerra entre Marçal e Bolsonaro, ela pode deixar cicatrizes. E o problema da cicatriz é que, na hora do segundo turno, muitas pessoas cicatrizadas não irão apoiar esse vencedor dessa briga. E aí o que acontece é que o Boulos pode ganhar essas eleições. Então, esse é o perigo desse confronto que nós estamos tendo nesse momento. O que nós deveríamos fazer deixa a luta livre, limpa. Claro, nesse aspecto o Marçal errou feio, porque o Marçal nunca teve o apoio do Bolsonaro, mas ele diz que tem. Ou seja, ele roubou esse apoio do Bolsonaro para enganar a população de que ele é apoiado pelo Bolsonaro. Então, isso é um erro grande do Marçal. Pelo outro lado, para que não houvesse essa confusão toda, como eu falei para vocês em vários exemplos, às vezes, mesmo acreditando que a gente vai perder, é melhor perder com a direita do que ganhar com a esquerda. Então, talvez essa seria a forma certa. É perder, mas perder com a direita. É perder do lado certo, do que ganhar do lado errado. Então, existe essa visão e eu entendo o que está sendo falado. Mas o problema agora é o seguinte, é a guerra total entre Bolsonaro e Marçal, e aí o perdedor dessa guerra vai ficar com cicatrizes e na hora que tiver bolo e o outro, não querer apoiar o outro contra o Boulos, porque ele vai se sentir machucado. Então, esse é o perigo dessa batalha que eu alertei há meses que iria acontecer e está acontecendo. Está acontecendo. Se Marçal, e olha que eu falei para vocês desde o começo, se Marçal chega no segundo turno, eu vou fazer campanha para o Marçal.
Se Nunes chegar no segundo turno, eu vou fazer campanha pro Nunes. Por quê? Porque não queremos o invasor de terra comunista em São Paulo. É bem simples assim. Então, eu não tenho cicatriz. Eu sou contra o Boulos quando chegar no segundo turno. E vocês que estão inscritos no meu canal, comece a perceber o que eu estou falando. Tenta entender o que eu estou falando. São Paulo é uma eleição de 2 turnos. Então, o Boulos é prático. O Boulos já está no segundo turno. Ah, Marçal vai ganhar no primeiro turno. Vamos parar do fanatismo maluco. O Marçal não vai ganhar em primeiro turno, tá? O Boulos já está no segundo turno. Ainda mais com essa divisão, o Boulos já está no segundo turno. Então, a pergunta é, quem que estará com o Boulos no segundo turno? E da maneira que está agora, tanto o Marçal quanto o Nunes ganham do Boulos no segundo turno, sem problema. As pesquisas até estão mostrando isso. O problema é que se essa guerra aumentar, aí as cicatrizes vão aumentar. Aí começa a me preocupar, porque as pessoas formam o time Marçal e o time Nunes, o time Bolsonaro no caso, e aí se o Nunes chega no segundo turno, o time Marçal vai querer não votar, ou até mesmo votar para o Boulos, porque eles estão com raiva do Nunes, porque o Nunes tirou o candidato deles. Ou, se o Marçal chegar, o time Nunes ou o time Bolsonaro vai ficar com raiva porque o Marçal derrubou o Nunes e vai até votar para o Boulos. Então, isso aí é o que nós temos que evitar. Nós temos que evitar esse nível. Temos que evitar esse nível. Vamos voltar para a civilidade, vamos voltar para brigar num antro político e entender o jogo. O jogo é tirar o Boulos. E não temos candidatos bons. Ah, mas eu acho que esse é bom. Tá bom, mas na minha opinião não tem candidato bom. Então a gente vai tentar tirar o Boulos. Sempre falei para vocês, isso aqui também traz um ponto interessante. Eu sempre expliquei para vocês uma coisa muito difícil que muitas pessoas não falam no Brasil, sobre o globalismo e o comunismo. No Brasil, muitas pessoas foram enganadas várias vezes a acreditar que a Rússia era amiga, que a Rússia estava defendendo o Brasil, que a Rússia estava protegendo a Amazônia. Então, várias mentiras foram propagadas no Brasil para que o povo brasileiro de direita, o conservador, o nacionalista, o patriota, acreditasse que o Putin era alguém do bem, que o Putin estava salvando o Brasil, o Putin estava ajudando a Amazônia, o Putin... Isso aí foi uma tremenda de uma ladainha, uma mentira do caramba, que muitas pessoas acreditaram, né? Isso aí foi uma tremenda mentira. Nunca que Putin tentou ajudar o Brasil. Nunca da história, tá? Então, começou-se a propagar no Brasil que o globalismo é pior do que o comunismo. E muitas pessoas acreditaram nisso. E com essa crença, eles começaram a abraçar quem? O comunismo. Começaram a abraçar Putin, dizendo que Putin está certo. Começaram a abraçar a China. Começou a abraçar esse monte de lixo que tem pelo esse mundo. E aqui é um momento que a gente entende mais uma vez, mais uma oportunidade para explicar para você que o comunismo é pior do que o globalismo. Porque eu diria que o Marçal e o Nunes, os dois são globalistas. E esses dois globalistas, eles são muito melhor do que o Boulos, que é um comunista. Então, entre um globalista e um comunista, eu vou escolher um globalista. Sempre, sempre vou escolher um globalista. Mas não dá para escolher um Boulos, um comunista, de jeito nenhum. Então, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência em São Paulo. É a gente não permitir com que essas cicatrizes esteja ao ponto de tirar a nossa lógica, o nosso discernimento, o nosso conhecimento político. Não podemos cair nesse buraco. Então, nós temos que ter coerente. Olha, o nosso propósito, derrubar o Boulos. Eu sou time Marçal. O problema é seu. Você acredita no Marçal? Acredita no Marçal. Você acredita no Bolsonaro. Você é bolsonarista raiz. Então você vai tentar eleger o Nunes. Se Nunes for eleito, você de Marçal, apoia o Nunes. Se Marçal for eleito, você que está com o Nunes, apoia Marçal. Porque a ideia é derrubar o Boulos. Se você entende isso, então a gente está na mesma cabeça. Nós estamos aí nós estamos agora, todo mundo entendendo o jogo. Esse que é o jogo. Esse que é o jogo. O jogo é esse.
E eu sempre botei isso para você. Sempre botei essas cartas na mesa. Desde o primeiro dia que eu falei que o Marcelo era um picareta, eu falei, se ele tiver no segundo turno, eu voto para ele, faço campanha para ele. Não tem problema nenhum. É para tirar o Boulos, eu faço campanha, pode botar aí cachorro como prefeito, papagaio como prefeito, gato, eu voto para qualquer um, menos esse comunista. Então isso aí fica claro. Então se você está nessa visão, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Então você está no caminho certo. Agora, cuide-se para não entrar numa batalha que vai causar cicatrizes, que você vai chegar no segundo turno e vai falar assim, não, eu quero mais que o Marçal se... Eu quero mais que o Nunes se... Não seja assim. Aí você, porra... Aí você você é videogame, você não tá fazendo um jogo político. Não, você não tá fazendo um jogo político. Aí você tem que botar e entender o que tá acontecendo. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Se você fizer isso, aí nós estamos no mesmo caminho, né? Vamos lá. Obrigado por se tornar membro do canal. Aí a pergunta, aí você me arrebentou, José. E se der Nunes e Marçal? Não acredito que dará Nunes e Marçal, tá? Por quê? Porque como o Bolsonaro apoia o Nunes e o Marçal está pegando bolsonaristas, dividindo o bolsonarismo, porque o que o Marçal está fazendo é pescando no aquário bolsonarista, né? Então, ele está pegando votos de bolsonaristas que iriam para o Nunes para ele. Então, o que está acontecendo em São Paulo é um grupo que ia votar no Nunes, agora se dividindo, em votando em Marçal e Nunes. Então, o Boulos, esse pessoal que ia votar no Boulos, ele é quase intocável pelo Marçal. Então, tudo indica que o Boulos, por essa briga, ele terá mais chance ainda de ir para o segundo turno. Então, a gente prevê que o Boulos vai para o segundo turno contra Nunes ou Marçal. A gente não sabe. Aí vai ser a guerra aí que vai ter. Agora, se for Nunes e Marçal, aí, meu amigo, aí a guerra vai ficar ainda pior. Por quê? Como eu falei para vocês votam em quem vocês quiserem. Você sabe que eu sou bolsonarista, então eu sigo a liderança que é Bolsonaro. Eu sigo o voto de Bolsonaro, porque eu sou bolsonarista. Aí você não é bolsonarista, ou você é um inscrito do canal, você vota para quem você quiser. Eu não. O nosso canal, se for Nunes e Marçal, eu vou seguir o Bolsonaro. É isso que a gente segue a liderança, tá? Mas eu acho que não vai acontecer isso. Fábio, você viu o vídeo recente de Constantino? O cara, ele praticamente disse que o melhor é o Marçal. Ele não disse praticamente isso, né? Eu assisti o vídeo do Constantino, o que ele falou, ele começou atacando muito o Nunes, com toda a razão. O Nunes é um esquerdista, o Nunes é um tucano, tudo, razão. E aí depois ele foi para cima do Marçal, mostrando aquele vídeo do Marçal fazendo a picaretagem de querer curar uma pessoa. Aquilo ali foi uma picaretagem, né? A pessoa estava numa cadeira de rodas, aí o Marçal bota aquela música comovente e tenta levantar a pessoa da cadeira de roda e tal. Então aquilo ali é uma coisa muito picareta, né? Então ele mostrou essas duas coisas. Mas eu concordo com você no aspecto de que o Constantino ali, o cara que vocês sabem que eu admiro muito, eu vejo que ele se contradiz na live dele, porque a princípio ele dá a entender que Marçal não é do sistema, e no final ele dá a entender que Marçal é do sistema. Então ele contradiz um pouco as falas dele ali. Não sei se é porque dessa vez ele teve pressa, ele estava apressado como eu, não tenho nada escrito aqui, não tenho nem vídeo porque eu cheguei correndo. Eu não sei se foi por causa disso, mas eu vi que ele se contradiz ali as duas coisas. Eu, na minha opinião, como vocês sabem, ele é um candidato do sistema, ele é um globalista, e mais ou menos como o Nunes, né? É a mesma coisa ali, são duas pessoas que eu não confio, nem o Nunes, nem no Marçal. Mas eu não vi isso. E outra coisa, a pessoa falou assim, eu vou sair do canal dele. Não, cara. Pessoal, você tem que ter a capacidade de discordar com alguém e continuar no canal do cara. Você não vai sair do canal do Constantino porque o Constantino acha o Marçal melhor do que o Nunes ou o Nunes melhor que o do Marçal. Não. Você discorda com esse ponto, concorda com os outros pontos. Entendeu? Esse que é o ponto. É a mesma coisa. Eu vou sair do canal do Pitoli lá, não sei o quê. Não, rapaz. O Pitoli tá fazendo propaganda pro Marçal, mas é o direito dele. Você discorda desse ponto e você concorda com os outros pontos do cara.
Entendeu? Então não é... A gente não deixa de seguir alguém porque esse alguém, ele tá fazendo propaganda para alguém que gosta de A ou B. Não é mesmo assim. Não é muito assim. Mesmo que seja propaganda. Mas você tem que ser crítico. Você tem que ser crítico. Ó, eu não gostei dessa posição. Tudo bem. Você não vai concordar com tudo que eu digo. Não tem como você concordar com as coisas que eu falo. Vai ter muitas coisas que eu vou falar aqui, você vai discordar, e você tem todo o direito de discordar. Mas nós iremos concordar com a maioria das coisas que a gente vai falar. Entendeu? Por quê? Porque a gente tenta ser coerente. Quando a gente é coerente, o que acontece? A coerência faz com que você leve a porrada dos dois lados. Por quê? Porque eu acabei de dizer para você que, para mim, tanto o Nunes quanto o Marçal são dois bostas. Então, eu vou levar porrada do pessoal que ama o Marçal e vou levar porrada do pessoal que ama o Nunes. Os dois vão dar porrada. Mas eu tenho que falar a verdade para você. Os dois, para mim, são dois bostas. Um é picareta e o outro é outro picareta. Então, nós temos dois picaretas que a gente vai ter que usar um dos dois picaretas para ganhar as eleições num pior de todos, que é um Boulos. Então, eu vou levar porrada dos dois lados. Mas, se você discorda de que o Marçal é picareta, você me ajuda a entender como que uma pessoa xinga no altar de uma igreja, como que uma pessoa tenta fazer um milagre, levantar uma pessoa na cadeira de roda num show que ele está vendendo cursos, ele bota uma musiquinha de fundo